Olá, hoje é terça-feira, 6 horas da tarde. Hoje, dia 17 de junho de 2025, dia de live sobre Black destinada ao público, né? Essa live é feita para você que utiliza lente de contato, tem intenção de utilizar ou conhece alguém que utiliza e quer pegar aí orientação de um profissional qualificado para isso. Hoje, inclusive, a gente vai estar falando sobre orientações gerais da área de oftalmologia. Então, você pode não só ver essa live, mas também encaminhar para todo mundo que você conhece, porque hoje nós vamos estar conversando sobre consulta oftalmológica. É só para quem usa óculos? Isso é uma dúvida muito frequente no nosso dia a dia. E para tirar todas essas dúvidas, a gente vai estar contando aqui com uma parceira nossa, a doutora Roberta de Boer von Ende. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, agradeço a Sobreque o convite, é um prazer participar do oftalmologista tirando as dúvidas, eu acho que é bem legal esse programa, estamos aí para tirar as dúvidas do pessoal aí. Vamos lá. Hoje temos uma super missão pela frente, hein, Roberta? Vamos O lá. nosso tema é a gente orientar aqui o público sobre quem precisa passar na nossa consulta oftalmológica. A Roberta já é oftalmologista, gente, há mais de 30 anos, atende aí tanto na área do adulto quanto na área da pediatria, né? Especialista em lentes de contato, ceratocone e catarata em Canoas, né? Então, vamos conversar hoje sobre esse tema que é tão importante no nosso dia a dia. E a primeira pergunta não podia ser diferente, né? Consulta oftalmológica é só para quem usa óculos ou sente que a visão está ruim? Quem deve Não. ir, afinal de contas, ao oftalmologista, Roberta? Conta pra gente um pouquinho. Então, na realidade é para todo mundo, né? Porque a oftalmologia não é só prescrição de óculos, né? A gente avalia a saúde dos olhos como um todo, então todo mundo tem que fazer a avaliação oftalmológica, independente se tem ou não sintomas, se usa ou não óculos, né? Uhum. É importante essa avaliação. Ótimo. E existe uma idade ideal para se ir ao oftalmologista? Crianças devem ir mesmo sem queixa nenhuma? Na realidade, sim, não tem uma idade ideal, né? O bebê, quando nasce, a gente já faz o teste do olhinho, né? Que é a Uhum. prevenção, para ver se a criança tem retinoblastoma, que é o tumor no olho, catarata congênita, né? Mas a primeira avaliação da criança, a gente já faz ali nos primeiros, a partir de 6 meses de vida, entre 6 meses e 1 ano, a gente já costuma fazer essa avaliação completa, Uhum. né? E aí a gente faz avaliações anuais nas crianças, e principalmente na pré-escola, né? É muito importante a gente avaliar essas crianças na pré-escola, porque como elas não têm noção de que elas podem enxergar mais, que a visão é desse jeito, para elas é o normal delas, né? E muitas vezes, no exame de rotina, de consultório, que a gente faz anualmente, na pré-escola principalmente, a gente consegue ver se essa criança precisa de óculos, se ela tem algum erro de refração, se ela tem estrabismo, se ela tem olhinho preguiçoso, né? Então, tudo isso a gente consegue avaliar nessas crianças já nos primeiros anos de vida. Se ela vai tendo, a gente vai tratando e vai levando, né, para que ela entre na idade escolar e já entre em tratamento, né, com uma visão legal. Isso é um ponto muito importante, né? A gente sabe que aqui no Brasil, não obrigatoriamente o médico oftalmologista que vai fazer o teste do olhinho. Mas É aí, a geralmente o partir de 6 pediatra, né? meses, 1 ano, aí sim já está no momento de ir no oftalmologista mesmo, né, para fazer Exato, toda essa avaliação aí que você citou, que é tão importante, e consegue detectar exato, o grau, muitas das vezes que a criança não percebe, uma possível ambliopia, né, que é esse olho exato. preguiçoso, e assim por diante, né. E com que frequência que a pessoa, mesmo sem sintomas, deve procurar aí a consulta oftalmológica? Vamos As pensar no crianças, adulto, adolescente, vai, de uma maneira geral, porque criança as tem várias crianças anualmente, peculiaridades, né? Idade né. escolar, todo ano a gente faz avaliação. Os adolescentes também, né? Tem uma vez por ano. Se não tem sintoma, não tem nada, bom, aí você pode até 1 ano e meio, 2 anos, os adultos também, né? Mas é importante fazer essa reavaliação anual, e os idosos, principalmente, uma vez por ano, pelo menos uma vez ao ano para acompanhar, né? Então é importante essa periodicidade assim anual, ou no máximo a cada 2 anos. Uhum. E existe algum tipo de doença que nós, como oftalmologistas, conseguimos detectar, mesmo antes de aparecer sintomas aí sistêmicos, né? Com certeza, com certeza. Nós temos, acho que uma das mais importantes, né, que a gente tem na oftalmologia é o glaucoma, né, que é uma das principais causas de cegueira mundial. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o paciente chega sem sintoma algum, né, vem para trocar óculos,
E aí, aqui no consultório, a gente detecta, está com a pressão ocular elevada, e fizemos toda a investigação para realmente começar o tratamento, né? Para que não deixe chegar numa doença avançada. Então, acho que o glaucoma é um dos fatores mais importantes. Outro é a avaliação da retina mesmo, né? Doenças degenerativas da retina, que é a degeneração macular, que é muito comum também, né? Uma das principais causas de cegueira mundial, que muitas vezes a gente consegue detectar precocemente, e fazer o tratamento adequado para que não venha trazendo lesões finais, mas assim, o paciente venha ter realmente problemas, né? Tratando precocemente é muito melhor. São doenças que, uma vez que estabelece uma perda visual, em especial o glaucoma, né, é muito importante, quanto mais precoce a gente fizer esse Com certeza, diagnóstico, né, a gente com conseguir certeza. tratar e evitar a progressão da doença, né, gente, como você mesmo Exato. falou, o glaucoma, ele é a principal causa de cegueira, né, irreversível, junto com a DMRI aí concorrendo aqui no nosso país. A catarata também causa baixa de visão, mas ela a gente opera e tá tudo bem, né? Exatamente. Faz a cirurgia, implanta a lente e resolve, né? Agora, DMRI, glaucoma, principalmente, que ele é completamente assintomático, né? Uhum. Então, o paciente não tem queixa nenhuma e já chega aqui muitas vezes já com sérios problemas de perda de campo de visão em função da doença, né? De não saber que tenha, né? Infelizmente, aqui no nosso país, ainda existe muito a questão de ir no médico oftalmologista só para passar óculos, né? Então, Exato. acho que é só passar, seja no autorrefrator e passar naquele aparelho. A gente chama de green, gente, mas aquele aparelhinho que a gente diz, melhor esse ou aquele, né? Para quem não sabe, tecnicamente dizendo o nome correto. Mas quais são os exames que, na verdade, a gente tem que fazer, que aquele paciente tem que passar anualmente, né, durante uma consulta oftalmológica completa, até para ele entender que não é só avaliar grau? Com certeza. A acuidade visual, que é a medida da visão que a gente faz, né? A tonometria, que é a medida da pressão dos olhos. A biomicroscopia, que a gente avalia a superfície, a córnea, como é que está a íris, a pupila, as pálpebras, né? O fundo de olho, que a gente avalia a retina, o nervo óptico, os vasos, se está tudo ok. E ainda tem os exames complementares, né? Que é a paquimetria, que é medir a espessura da córnea, o campo de visão, que você avalia como é que está a estágio do glaucoma, alguma doença neurológica, a ecografia, o ACT. Então, nós temos outros exames complementares que nos ajudam nos diagnósticos, na comprovação e tratamento do segmento das doenças. Uhum. Então, mais uma vez, a gente vale lembrar que, então, todos esses exames são feitos durante uma consulta oftalmológica e os exames complementares, quando necessários, vão ser solicitados e realizados aí pelo médico oftalmologista. Quem Exato. tem tela o dia inteiro, tem que ter algum cuidado especial? Estaria classificada aí numa população de maior risco para algum tipo, de acompanhamento mais próximo? Olha, voltando ao assunto glaucoma, o campo de visão, né? O ACT, para a gente avaliar a mácula das pessoas, para ver como é que está a retina, né? Das pessoas de mais idade, né? Avaliar a superfície da córnea nos pacientes que têm ceratocone, Uhum, a questão do olho seco em doenças autoimunes, né? uhum, A avaliação de diabetes, do fundo de olho do diabetes, de hipertensão. Então, nós temos várias doenças sistêmicas que têm comprometimento visual, né? E muitas uhum. vezes a gente diagnostica no exame de rotina do consultório essas doenças, né? É. O diabetes, inclusive, né, é uma das também uma das principais causas aí de cegueira na população, né, retinopatia diabética, é muito Verdade. difícil o tratamento. E, em geral, na nossa população comum, né, o diagnóstico do diabetes sistêmico também demora bastante, né? Existem alguns estudos É que mostram verdade. 5 anos, 6 anos até, que o paciente já tem diabetes e não sabe que possui a doença, né? E aí muitas das vezes acontece o que você citou, a gente vai fazer um fundo de olho e detecta aí alterações que são características, né? Já de uma retinopatia diabética é quando o paciente vai descobrir a doença que tem, né? Exato. E mesmo a hipertensão. Então, esses são os pacientes que a gente tem que ficar com maior cuidado, digamos assim, né? Esse paciente vai ter que ir antes de 1 ano, na maior parte das vezes. Você tem A essa gente rotina? acompanha a cada 6 meses, normalmente, esses pacientes, né? Para ver a evolução, se está controlando direitinho, até mesmo para poder indicar o tratamento na hora certa, né? Uhum. Correto, na hora exata. Ah, vamos tratar agora, vou fazer um laser, vou fazer uma injeção, vou fazer, né, uma aplicação, ou
controle do glaucoma, fazer algum procedimento cirúrgico, né? Então, é importante esse acompanhamento, muitas vezes a cada 6 meses, né? Para ter esse acompanhamento mais certinho. No dia a dia, assim, tem algum sinal, algum sintoma que o paciente possa, digamos assim, notar, perceber e dizer assim: Alguma coisa aconteceu, alguma coisa fugiu do meu caminho, eu tenho que ir antes de fazer um ano com o meu médico oftalmologista. O que que você dá uma orientação aí de sinais, digamos aí, de gravidade, que tem que procurar rapidamente o médico oftalmologista? Um dos sintomas que a gente tem que investigar com uma certa brevidade são as mosquinhas voando, né? Ah, uma mosquinha volante, estou enxergando uma mosquinha aqui na frente do olho. O que que pode ser isso, né? Então, tem várias doenças que podem dar isso, né? O cansaço, a dor de cabeça, aquele cansaço no final do dia, aquele olho mais vermelho, né? Que sentindo a sensação de areia nos olhos, né? Então, são sintomas que a gente tem que ficar um pouquinho alerta, né? E aí procurar realmente consultar para fazer o diagnóstico, se é um olho seco. Não, não é, é uma retina que descolou, porque às vezes pontinhos pretos podem ser descolamento de retina. Eu estou enxergando uma parede meia tortinha. Então, pode ser alguma coisa lá na retina, uma degeneração macular que está dando uma alteração, não é tão retinha a linha, um pouquinho tortinha, né? Então, são sinais de alerta que a gente tem que ficar, aparecer ou procurar com uma certa urgência para ver se realmente tem alguma coisa que é relevante para ser tratado, né? Então, qualquer alteração mais significativa, né, na sua visão, seja alguma coisinha torta, seja um pretinho diferente, alguma coisa desse estilo. Nada de querer marcar, não, daqui a 6 meses só que é o Não, de período de eu jeito ir. nenhum. Tem que antecipar, né, essa sua consulta, essa sua visita ao seu oftalmologista. Quem já fez cirurgia para tirar o grau, né? Às vezes o paciente diz Uhum. assim: eu nem uso mais óculos porque eu fiz a cirurgia laser. Esse paciente, como é que ele se comporta? Realmente não precisa mais ir? Não precisa se preocupar mais porque não tem mais grau? Não, imagina, tem que constar sim, tem que continuar com as revisões anuais. Não é só porque resolveu a questão do grau do óculos, não está usando mais nada, que eu não preciso mais me preocupar. Segue a mesma avaliação esse paciente que operou a miopia, que operou hipermetropia, ou que fez um presbilazic, uma cirurgia da presbiopia, que seja, temos que acompanhar a pressão do olho, ver como é que está essa superfície dessa córnea, se ela está legal, se a retina está bem, porque as outras doenças seguem seu curso, se tiver que aparecer, independente da cirurgia, vai aparecer. Então, a prevenção é fundamental. Tem que acompanhar, sim, anualmente. É que eu sempre brinco com eles: olha, o seu olho continua sendo de. Mais comum é a miopia, né? Então, o seu olho É continua mais sendo de comum. ponto É, míope. Você só não tem mais aquele grau. A gente moldou exato. ali a sua córnea de tal maneira a resolver esse problema, mas o resto do olho todo continua Continua a míope, mesma coisa, exatamente. né? Então, Né? tem todas as peculiaridades que têm que ser acompanhadas com relação a esse perfil de população, né, do alto míope. Tá. No teu consultório em si, tu já chegaste a ver algum paciente que chegou lá dizendo: "Não, tá tudo bem", e aí acabou detectando algum problema mais grave, alguma doença que possa causar uma cegueira irreversível, um dano mais significativo na visão? Sim, com certeza, né? Glaucoma é um deles. É muito comum chegar no consultório para exame de rotina, mesmo sem ter uma história familiar, né? Na verdade, eles não sabem que tem na família o paciente com glaucoma, um familiar com glaucoma. Você mede a pressão do olho, está alterada, vai lá, olha o nervo está alterado, né? Ou seja, glaucoma é uma delas. Já peguei no consultório pacientes que não tinham grandes sintomas, e aí eu vou examinar a retina lá, tinha um buraquinho na retina. Aí Uhum. já tem que fazer o tratamento, porque ali pode descolar a retina a partir daquele pequeno buraquinho que tem, Hum. né? Então, acontece mesmo, né? Acontece de uma consulta de rotina a gente enxergar esses tipos de patologias, né? De Estima-se doença, né? aí, né, que praticamente 80% de todas as baixas de visão significativas na população são causas reversíveis, são causas que, Exato, tratadas no momento correto, tratadas adequadamente, a gente consegue, melhorar novamente a visão, né. exato, Claro que o grau do óculos é o principal causa, né, dessa baixa de visão na população de uma maneira geral, mas de forma mais, digamos assim, grave, né, como você sempre tem citado agora aqui na live, glaucoma é uma doença extremamente importante que a gente tem que tratar, tem que fazer diagnóstico precoce,
DMRI também, né? Inclusive em países de primeiro mundo, tá aí como a primeira causa de cegueira, né? Então é Exato. outra doença que se a gente pega na fase precoce, muitas das vezes, dependendo da DMRI, a gente também consegue tratar de Segurar o maneira mais processo, né? adequada, né? Segurar o processo para não ser tão acelerado, né? E catarata também, mesma coisa, né? A É. gente sabe hoje que pelas nossas técnicas, a gente consegue resolver praticamente todas elas, né? E existe, inclusive, muitas associações entre catarata, né? Você já viu? Com depressão em idoso, né? Porque começa a não fazer mais Exatamente. as suas coisas do dia a dia. Então, mais um motivo Exatamente. aí para a população toda, desde a fase infantil, né? Até o Evitando aí idoso, né? o ocular, evitando uma ambliopia, né? Exato. Até a fase idosa, sim, fazer avaliação oftalmológica aí, não só para verificar a questão do óculos, E né? melhora muito a qualidade de vida do idoso, né? É Uhum, impressionante, assim, a gente opera a catarata neles, eles ganham vida, né? uhum. Interagem melhor, voltam a se Fazer muita, socializar, né? sim. E é muito importante, né? Então, orientação final aí, hein, Roberta, para nossa live. O que você acha assim? Quais são os riscos que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quais são os riscos envolvidos em negligenciar a saúde ocular ao longo da vida? É a prevenção, né, das doenças. Eu sempre digo, não negligencie a sua consulta. Não deixa para amanhã a consulta com o oftalmologista, né? Mesmo Uhum, que você não sinta nada, as doenças estão aí e pode aparecer, principalmente se eu tenho uma história familiar. Aí aumenta mais o risco da gente ter um glaucoma, uma DMRI, né, a catarata, uhum. tumores oculares, graças a Deus, não são muito frequentes, mas eles Amém. existem, Aham. né? E nas crianças, da prevenção da ambliopia, porque eu sempre digo que aquela visão que você adquire na infância, você leva para a vida, né? Então, tem que ser tratado na época certa, para que eu seja um adulto de visão normal, porque eu tenho um idoso de visão normal, né? Porque eu tenho a qualidade de vida, né? Uhum. Então, tem que fazer realmente a prevenção, consultas anuais, é muito importante. Queria agradecer sua participação com a gente, foi excelente. Obrigada. Queria lembrar você que está ouvindo a gente, não deixe de enviar para todo mundo, não deixe de dizer para os seus conhecidos verem essa live, ela é muito importante, né? Daqui a pouquinho ela já vai estar no nosso podcast, já vai estar no nosso site, já vai estar no YouTube, de tal maneira a atingir aí toda a população que necessita estar recebendo essas orientações. É um prazer, time Sou Black lhe agradece demais, Roberta, a sua participação. Eu que agradeço Esteja e sempre bem-vinda, viu? obrigada e boa noite a todos. Boa noite, gente. Até mais. Próxima terça-feira, sempre às 6 horas da tarde, live sobre Black destinada aí ao público. Tchau, tchau. Tchau, tchau.